E aí, hoje a gente vai falar de um tema que é muito, muito forte, baseado lá no livro de Gálatas, desacorrentados. A ideia é que, em Cristo, aquelas correntes que nos prendiam simplesmente foram quebradas. Não existe mais cativeiro, existe liberdade. Mas o que isso significa de verdade no nosso dia a dia? Bora mergulhar nisso para entender. E o ponto de partida é todo aqui. Liberdade de verdade não é ausência de regras, mas sim uma presença. A presença do Espírito de Deus. É essa presença que vira o jogo, que transforma tudo e que permite uma vida sem as amarras que antes prendiam a gente. Então vamos lá, vamos entender que promessa é essa, porque o contraste entre uma vida de servidão e a vida de liberdade que foi oferecida, nossa, é gigantesco. É uma mudança radical, tipo sair da escravidão direto para uma festa. Pra gente ter uma ideia, é só pensar na história do povo de Israel no Egito. É a analogia perfeita para isso. Lá, eles viviam debaixo de tirania, sem motivo nenhum para celebrar. O Egito, nesse nosso papo, representa uma vida presa no pecado. A travessia do Mar Vermelho, por outro lado, foi o começo da liberdade. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram do outro lado? Celebraram. Em Cristo, a promessa é exatamente essa: sair da escravidão para uma vida de celebração e liberdade. Agora, atenção num ponto que é crucial. Essa liberdade não veio de graça não, ela custou um preço altíssimo. Existia uma dívida que era humanamente impossível de ser paga. E essa dívida foi quitada, por completo. Tá, mas como que esse processo de redenção aconteceu? A gente pode entender em 4 passos. Primeiro, a condenação. Por causa dos nossos erros, a gente estava separado de Deus. Mas aí vem o resgate. A Bíblia usa uma imagem muito forte. Imagina um documento, um papel que listava todos os motivos da nossa condenação. Jesus pegou esse documento, que nos declarava culpados, e literalmente o pregou na cruz. Naquele momento, ele estava tomando a nossa condenação para si. E a prova final, a garantia da vitória, foi a ressurreição. Foi ela que selou essa liberdade para sempre. O peso desse sacrifício me lembra muito aquela cena marcante do filme O Resgate do Soldado Ryan. No finalzinho, o capitão, quase morrendo depois de uma missão inteira para salvar um único soldado, ele o puxa e diz: faça valer a pena. Diante do que Cristo fez, a nossa resposta não é tentar pagar de volta, isso é possível, né? Mas é honrar esse ato, vivendo de um jeito que faça o sacrifício dele ter valido a pena. E isso tudo levanta uma pergunta que é fundamental. Se essa liberdade foi tão cara, se custou tanto, para que ela serve? Qual é o propósito de verdade? Não foi só para deixar a gente solto por aí, sem rumo. A grande questão é essa: uma vez que as correntes foram quebradas, para onde essa liberdade aponta? Para que ela serve? E aqui está a resposta, que para muita gente pode ser até surpreendente. A liberdade que Cristo dá não é um convite para a gente olhar só para o nosso umbigo. Muito pelo contrário, o propósito maior dela é nos capacitar para servir uns aos outros com amor de verdade. Pois é, mas é muito fácil a gente se perder no caminho. Existem 2 armadilhas gigantes que transformam essa liberdade em novas prisões. A primeira é o legalismo, aquele ativismo religioso vazio que prende a pessoa em regras, em performance, que era justamente o problema lá dos Gálatas. E a segunda é a libertinagem, que é usar a liberdade como desculpa para viver só para si mesmo, o que, no fim das contas, também vira uma escravidão. E olha, esse versículo de Gálatas resume tudo de um jeito perfeito. No final das contas, o que realmente importa não é a religiosidade cheia de regras, nem a indiferença. O que importa é uma fé viva, uma confiança em Deus que se mostra, que fica visível por meio de atitudes de amor. Legal, mas e na prática, no dia a dia? Como é que se vive essa liberdade? A resposta está na obra transformadora do Espírito Santo dentro da gente. O livro de Gálatas coloca lado a lado 2 jeitos de viver, sabe? São 2 caminhos completamente opostos. De um lado estão os resultados de uma vida egoísta. Competição doida, vícios, relacionamentos quebrados. Mas o outro caminho, ele produz algo totalmente diferente. O fruto do Espírito. São qualidades que Deus cultiva na gente quando a gente anda em liberdade, como afeição pelos outros, serenidade, autocontrole. É uma transformação de caráter que vem de dentro para fora. Vamos pegar um exemplo prático para ver o perigo do ativismo religioso. Em muitas comunidades, o cenário é esse aqui. Pode ter 5.000 membros, mas só uma pequena parte, talvez 500, estão ali na linha de frente, servindo. O que acontece? O trabalho pesado fica nas costas de poucos, e isso leva ao esgotamento. O serviço, que deveria ser uma alegria, vira um fardo, um novo tipo de prisão.
E é aqui que a chave precisa virar na nossa mente. O serviço que vem da obrigação, daquele sentimento de eu tenho que fazer, leva ao cansaço, ao ressentimento. Mas o serviço que nasce do amor e da gratidão por essa liberdade, esse vira um privilégio, vira uma fonte de alegria e de propósito. Bom, com tudo isso na mesa, a conversa agora fica mais pessoal. Como cada pessoa responde a esse presentão que é a liberdade, como ela vai sendo usada na vida real. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. Para quem aceitou esse presente, a questão da identidade, será que eu sou livre, já está resolvida. A grande pergunta agora é sobre a ação. O que está sendo feito com essa liberdade? É que mesmo sendo livres, dá pra gente se prender de novo em corrente que às vezes a gente nem vê. Coisas como uma necessidade sem fim da aprovação dos outros, ou aqueles ressentimentos, aquelas mágoas antigas que a gente não larga. O ativismo religioso, que a gente já viu, é outra. E talvez a mais sutil de todas, o nosso conforto pessoal, que nos impede de sair da nossa bolha para amar e servir quem precisa. Olha, essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito espetacular. A liberdade em Cristo não é uma licença para a gente fazer o que der na telha. Ela é o poder, a capacidade que vem de Deus para a gente alinhar o que a gente quer e o que a gente faz com aquilo que Deus ama. E aí vem uma pergunta, né? O que é que Deus ama acima de tudo? A resposta é simples e direta: pessoas. O coração de Deus bate forte por gente. Então, se a liberdade é o poder de fazer o que Deus ama, essa liberdade vai nos empurrar inevitavelmente na direção das pessoas, com compaixão e com serviço. E assim, a gente fecha essa reflexão com uma pergunta no ar. Diante de uma liberdade que custou tão caro e que tem um propósito tão incrível, a questão que fica é: qual vai ser a resposta de cada um? Se essa conversa fez sentido, se ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal Resumo Cristão para mais conteúdo assim, deixa um curtir e compartilha. O link para a mensagem completa tá aqui na descrição, beleza? Valeu demais pela companhia!